Olá, família brasileira! Mas que satisfação estarmos juntos, iniciando mais uma vez o nosso programa Família em Foco, feito com muito carinho para você! Oh, meu querido, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo, né? Que bom, meu querido! Ô, Suzy, sim. O Teco pediu para dar um recado para você. O que, meu amor? Que hoje ele não vem, né? Oh, por que não? Ele tá muito preocupado, viu? Preocupado? Aconteceu alguma coisa? Ele pediu pra mãe dele levar ele ao médico. Nossa, tem algum problema, o Teco? Sabe o que é? Ah. É que ele não consegue escrever com a mão direita, só com a mão esquerda, e ele tá muito preocupado. Não, mas isso não é problema e não tem que levar ao médico, não. Mas ele pensa que é genético o negócio, viu? Ah, sim, é genético, sem dúvida nenhuma. Mas não é nenhum problema. Às vezes apresenta alguma dificuldade em algumas coisas, às vezes no aprendizado, às vezes numa adaptação do dia a dia, mas não é um problema não. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Que coincidência, Suzy! Muita! Vamos aprender a lidar com os canhotos, auxiliando-os a desenvolver cada vez mais as suas habilidades, né? E é bom que a gente entenda que eles têm sim algum tipo de dificuldade em decorrência dessa lateralidade que vai ser definida aos poucos, e aí ele fica às vezes com dificuldade realmente de realizar algumas coisas. Então você vai aprender no programa de hoje como é que você vai reconhecer essas dificuldades e, mais do que isso, auxiliar o canhoto a se desenvolver cada vez mais, podendo desenvolver todo o seu potencial, tanto cognitivo como também em outras áreas. É verdade, porque o Teco já tava se sentindo esquisito. Porque todo mundo usava a mão direita, ajustava com o pé direito e ele só com o esquerdo. Ele falou assim, será que eu tenho alguma deficiência? Não, absolutamente. Pelo contrário, a gente até vê que as pessoas que escrevem com a mão esquerda, que têm a lateralidade definida, elas trabalham melhor os dois hemisférios do cérebro. E nós vamos falar a respeito disso no programa de hoje, viu? Muito bom. Suzy, e o que vai ter hoje no Faça Junto, hein? Que eu tô tão curioso sempre. Que eu adoro Faça Junto. Mas hoje você vai adorar ainda mais. Com o querido Leandro Barbosa, a gente vai conhecer um museu muito especial. Sabe museu do quê? Museu da Língua Portuguesa. Não. Não? Não, outro? Museu do Ipiranga. Quase, mais um pouquinho. Suzy, fala logo que eu sou muito curioso. Museu do Relógio. Olha, é tão interessante. Você vai ver inúmeros relógios ali, sabe? Antiquíssimos. E também um relógio de Amélia, que foi imperatriz do Brasil, a segunda esposa de Dom Pedro. Olha, você vai adorar. Imagino, Suzy. E também tem um relógio lá muito interessante que até prepara café. Você já pensou? Esse relógio é bom, hein? Muitas curiosidades. E é interessante que você assista, porque com certeza levar o seu filho até lá vai agregar conhecimento, vai fazer com que ele aprenda mais da história e interprete melhor a importância do nosso tempo. Gostou? Boa, adorei, Suzy. Então tá, fica aí esperando, porque agora nós vamos falar a respeito desse tema tão importante, dos canhotos. Porque dia 13 de agosto é o Dia do Canhoto. E a população mundial ela é composta por apenas 10% de canhotos, segundo os números da Organização Mundial de Saúde, não é? Porém, até há pouco tempo, eles sofriam grandes preconceitos. E esses preconceitos, eles vinham de muito longe. Pois a própria Bíblia exaltava a mão direita como sendo o lado direito, não é? Um lado assim mais correto, mais certo. E na Idade Média, a Inquisição queimaria os canhotos, justamente por acharem que eles eram praticantes de bruxarias, mensageiros de morte e do mal. Então, um mundo que hoje é adaptado para a maioria dos destros, realmente para o canhoto tem que fazer um esforço muito grande para que as coisas tão banais assim do cotidiano possam ser feitas de uma maneira mais fácil. Na verdade, exige um esforço muito grande do canhoto. E vamos falar a respeito disso no programa Família em Foco de hoje. Nós temos a alegria hoje de receber a mestra em Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem e também é diretora da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Tereza Andion. Muito obrigada por ter vindo, viu, Tereza? Ela é psicopedagoga e pedagoga também. Então, olha, hoje vocês vão ter uma aula de como lidar com os canhotos, não é verdade, querida? Verdade, Suzy. Agora, eu só quero que você assista comigo o que o nosso repórter Leandro Barbosa foi às ruas para ver o que as pessoas pensam a respeito do canhoto. Vamos assistir? Vamos lá. Como será que nos sentiríamos se fôssemos obrigados a usar o lado que nós não temos habilidade? Será que conseguiríamos nos virar? Vamos ver como se saem alguns voluntários do nosso teste de aptidão com o lado, digamos assim, desabilitado.
Você toparia o desafio de tentar escrever o seu nome aqui no quadro com a mão esquerda? Eu topo, acho meio complicado, mas tudo bem. Top. Ficou bonito, ficou bonito. É muito difícil usar a mão esquerda? Mais ou menos, dá uma certa tremedeira. Muda bastante, é complicado. Nós vamos fazer um teste agora com as pernas. O Vinícius e o Wellington, eles são destros e eles vão tentar jogar bola, futebol, só com a perna esquerda. Topa o desafio? Topa. Opa, parece que não funcionou, né? Não funcionou, mas... E aí, é mais fácil com qual? Com certeza com a direita. Olha, Suzy, foi difícil, mas finalmente a gente conseguiu encontrar um canhoto, o Wellington. Quando você era criança, Wellington, algum professor ou de repente seus pais tentaram fazer você usar a mão direita para escrever, para aprender, ou te deram a liberdade de usar a mão esquerda? Ah, o meu pai me ensinou a escrever com a mão direita mesmo. Depois que você foi aprendendo sozinho com a mão esquerda? Com a mão esquerda também. Na escola te forçaram a usar a mão direita? Esforçaram. Vamos fazer um desafio aqui? Você que já sofreu na pele o que é ter que usar a mão direita na marra, tenta fazer um desenho com a mão direita pra gente ver como é que fica. É muito difícil desenhar com a mão direita? Ah, ficar tremendo muito. Se você tivesse que usar só a mão esquerda pra fazer as coisas, como que seria a sua vida? Difícil. Bem difícil. Ia dificultar bastante, ia ser bem complicado, porque tira muita habilidade. Seria horrível, porque seria péssimo, não conseguiria desenhar nem escrever para quem é acostumado sempre a usar a mão direita. Suzy, eu também vou fazer o teste, como você pode perceber, eu sou destro, né? Estou segurando com a mão esquerda, mas lógico que eu sou destro. E eu vou tentar desenhar para vocês com a mão esquerda. E vocês vão poder acompanhar a minha tremenda habilidade como desenhista. Vocês viram que eu fiz um sanduíche de ovo com a mão esquerda. Agora eu vou fazer com a mão direita um outro desenho. Agora sim eu desenhei uma máquina de escrever com uma tecla só com a mão direita. Vocês viram a diferença? Eu acho que eu não nasci para desenhar não, viu? Tchau, Suzy. Valeu! Olha, Leandro, eu não quero absolutamente ser responsável por nenhum problema psicológico teu, mas você não nasceu para desenhar. Brincadeiras à parte, a gente observa, não é, querida Tereza, que o número realmente de pessoas dessas é muito elevado e a dificuldade que a gente vê com relação a isso, não é? A gente observou ali no nosso clipe a dificuldade das pessoas em trabalharem com o seu lado esquerdo. E já pensou então pro pobrezinho dos canhotos nesse sentido, não é? Tem sempre que se adaptar com todo esse mundo de dificuldades, não é? Sim, Suzy, é verdade. O mundo do canhoto é um mundo bem difícil, né? Sem dúvida. 10% da população é canhota e os canhotos sofrem desde pequeno. Na verdade, desde muito tempo, né? Como você citou a passagem da Bíblia, e mesmo os soldados na época da guerra, mesmo que eles fossem canhotos, eles teriam que lutar e colocar a espada com a mão direita. Olha só. Então, isso é uma coisa que vem de muito tempo, realmente. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, as mães amarravam a mão das crianças para que elas não pudessem escrever ou chutar a bola, enfim. Qualquer habilidade que a criança fosse fazer com a mão esquerda há uns 50 anos atrás, ele era tolhido disso. Sim. Hoje, graças a Deus, as famílias aceitam, Sem né, dúvida, a criança do jeito que ela é. Exatamente, porque era mal interpretado, né? Tanto é o nome, né? Sinistro, né? Vem de sinistra, que é a esquerda. E tudo que é esquerdo fica sempre com a conotação de negativo, não é verdade? A gente vê muito assim, o partido político de esquerda fica com uma conotação negativa. A questão da esquerda, você estar colocado como sendo excluído, não é? Eu acho que a única coisa boa da esquerda fica sendo o lado do coração, que as pessoas falam com tanto carinho. Agora eu queria que você me explicasse essa questão que todos nós falamos, né? Da genética com relação a essa determinação da lateralidade, para que os pais possam entender isso de uma forma melhor.
A questão da genética é o seguinte, em 2007, um grupo de pesquisadores australianos fizeram uma pesquisa onde eles determinaram o gene que caracteriza o lado canhoto, a habilidade motora, né, das pessoas realizarem as ações, todas as suas atividades com o lado esquerdo. Na verdade, a gente tem um cérebro e ele é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. E a lateralidade do canhoto, porque o nosso cérebro ele tem os movimentos cruzados. Certo. Então, a lateralidade do canhoto é toda movimentação do lado direito do cérebro. Perfeito. Então, eles são cruzados. Daí veio essa pesquisa onde eles identificaram um gene, e esse gene ele tem lá o seu nome, que é o LRRTM1, e esse gene é que dá essa função para que as crianças já nasçam com essa característica, né? Com essa habilidade. Por outro lado, a gente vê a dificuldade dessa genética nos casais de destros, né? Sim. Pai e mãe, que são destros, escrevem ou têm as suas habilidades com a mão direita. Ele tem 2% de ter um filho canhoto. E pais que um dos dois, mãe ou pai, que seja canhoto, ele tem 17%. Aumenta essa chance da criança nascer canhota. Mas o mundo do canhoto, ele é bem difícil até na genética, porque, veja, 54% de casais que são canhotos, eles ainda têm essa probabilidade da criança nascer canhota. Certo. Né? Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a questão, assim, quais são as consequências, as implicações mais comuns que a gente observa na criança canhota, não é? Então, o que isso, por ela ser canhota, quais são as dificuldades maiores que ela tem no aprendizado, na coordenação? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para que os pais possam entender isso. Veja bem, a criança canhota sofre muito na escola, né? Porque no momento da alfabetização, ou mesmo no período pré-escolar, de 2 a 6, 7 anos, ela já tem a predisposição de fazer tudo com a mãozinha esquerda. Perfeito. Então, ela já pega o pincel com a mão esquerda, ela já pega os lápis com a mão esquerda. E o que deve ser combinado entre a família e a escola é que quando a criança já tem essa predisposição, a mãe já dê uma ideia a professora, para que quando ele for pegar no lápis ou pegar na tesoura, porque muitas vezes a escola não possui a tesoura para canhotos. Certo. Então, o ideal seria que a mãe pudesse comprar uma tesoura para canhoto, para que desde cedo essa criança pudesse desenvolver a habilidade dela de canhoto. Então, se ele pega o lápis, a professora deve, entre aspas, né, ter um olhar para aquela criança, para que ela possa segurar no lápis e ela apoiar o braço e o pulso na posição correta, porque aí ela vai ver o que ela está escrevendo, né? Mesmo na fase de 7, 8 anos, já na fase da escrita mesmo, a criança, em casa, a mãe, na hora que a criança for fazer as atividades de lição de casa, que ela possa ver como a criança está pegando no lápis, na caneta, nas canetinhas, na própria tesoura, não é? Certo. Porque aí ela vai ver o que ela está escrevendo. Perfeito. Então, ela tem que estar a posição da mão, no sentido de que ela possa ler o que ela está escrevendo. Senão, ela entorta o braço. Isso, exatamente. Ela vira a postura mão. Fica totalmente... A gente pode ver o presidente Obama numa foto. Ele é canhoto, como tem muitas pessoas famosas que são canhotas. A própria Angelina Jolie é canhota, né? Então, você tem a postura errada, né? Você quase que vira o corpo, você faz uma rotação no corpo para poder escrever. E se isso não é logo corrigido, a criança vai criando esse hábito ruim, né, de escrita, né? Olha só quantas coisas interessantes nós estamos aprendendo, e no próximo bloco nós vamos mostrar para vocês de que forma vocês podem corrigir as crianças canhotas da maneira adequada, sem deixá-las com qualquer tipo de sequela no sentido emocional. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você pode auxiliar o canhoto a viver muito melhor nesse mundo de destros. Até já!